Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, bom dia. Senhor Jesus, eu quero te louvar, Senhor, por essa palavra revelada. Essa palavra, Pai, que vai encontrar, Senhor, lugar na nossa mente e na nossa alma, Pai. Através, Senhor, da sua verdade e do seu querer, e a sua verdade e o seu querer é que venhamos viver tudo que já está pronto a nosso respeito, Pai. Então, se Paulo, Timóteo, Epafrodito e mulheres e grandes pessoas, Pai, que foram separadas, Senhor, para viver o seu propósito, eu creio também que eu e você fomos predestinados, separados por Deus, para viver um propósito maior, para viver uma vida além das nossas mesmas. Amém? Uma vida além de mim mesma. Eu creio nessas verdades. Seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez. Amém? Eu me chamo Profetisa Andréa Matos. Toda terça, quarta e quinta nós estamos aqui diante da presença do Senhor, com fé, com esperança e expectativa que todo pão vivo que é liberado pelo próprio Deus vão nos suprir, vão nos revestir, vai nos capacitar para que assim venhamos cumprir essa excelente e maravilhosa obra. Amém? Preste atenção em algo. Como muitos que foram predestinados para viver o propósito, sofrendo em si as consequências da obediência, Paulo vai nos instruir hoje poderosamente sobre o que é morrer, para que haja vida no outro. Amém? Eu creio que você hoje vai ser edificado através dessas verdades, porque Deus te separou, te predestinou para viver um plano excelente, amém? Isso mesmo, um plano além dos nossos próprios pensamentos, um plano além de tudo aquilo que desejamos ou pensamos, amém? Hoje o livro é Filipenses, não existe o capítulo 5, então eu vou dar lugar para o fluir do Espírito Santo aqui. Existem remas nesse livro, amém? No capítulo 1, 2, 3 e 4, que vão nos levar a ter uma mente de Cristo, amém? Aqui nós vemos Paulo trazer uma edificação poderosa, e ele traz uma exortação, sabe? Levando o povo de Filipenses a entender algo. Cuidado com os cães, com os falsos obreiros, cuidado com os cães, com aqueles que não discernem a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a bandeira aqui era Jesus, a bandeira aqui estiada, o lugar de honra, o lugar de excelência era Jesus, através da vida de Paulo, em todos os seus feitos, em todos os seus ensinos, amém? Então que eu e você venha entender que se for por Ele, tudo vai valer a pena, amém? Livro de Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ver os manuscritos, amém? Os manuscritos de Isaías 45, aquele que antes de se manifestar na cruz, o segundo Adão, antes de tudo, era um Deus glorificado, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Era um Deus glorificado que decidiu que decidiu diminuir-se em seu ser de glória. Para quê? Para que houvesse vida em mim e você. Então, quando Jesus é a nossa bandeira, quando Jesus é o centro de tudo em nossas vidas, nós vamos entender as instruções de Paulo aqui, amém? O verdadeiro evangelho nos leva a sermos parecidos com Jesus, diferente de Adão, que se apropriou dos seus privilégios e depois caiu. Presta atenção nisso, amém? Adão
tinha pela viração do dia a visitação do próprio Deus. Adão, né? Para muitos, o primogênito, a criação perfeita de Deus, caiu, porque decidiu se apropriar, se apoiar em todos os seus privilégios, não é verdade? Mas o primogênito verdadeiro, aquele que antes de tudo ser gerado, Jesus Cristo, decidiu não se apropriar dos seus privilégios. Olha que interessante, ele decidiu diminuir, amém? E Paulo vai nos instruir, livro de Filipenses, abra aí, bora comigo, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui em nome de Jesus. Estamos aqui ruminando o poder da palavra que Deus nos entregou às 5h40 da manhã, quando discernimos qual era o nosso lugar. O nosso lugar é estarmos na dependência de toda a palavra viva que vem de Deus, de toda a instrução que os seus princípios traz a mim e a você. Então Isaías vai relatar esse homem de dores, esse homem que decidiu abrir mão de ser quem era, amém? Para quê? Para abrir um novo e único caminho. A palavra de Deus vai dizer que Paulo aqui em Filipenses está sendo perseguido por trazer a edificação de um novo reino na era romana. Então para Paulo aqui morrer era lucro, isso mesmo, morrer era lucro. Se for pelo evangelho, vai ter um significado maior na minha e na sua vida. E essa mensagem está chegando para mim como cura, sabe por quê? Porque todo evangelho que não traz Jesus Cristo para o centro, Paulo está comparando aqui a ensino sendo edificado por cães, pessoas que não receberam Deus revelado no Filho como Pai. Isso me faz lembrar de Davi, quando enfrentou aquele incircunciso, né? Quando enfrentou aquele gigante. Nada é por um acaso. Seja bem-vinda, pastora Cris. Nada é por um acaso. Porque incircunciso é o cão, né? Que não tem um lar, que não tem uma casa. É uma pessoa considerada a esse tipo de animal, porque não tem em Deus morada. Então Davi o encara declarando essa verdade: quem és tu, incircunciso, diante do Deus de Israel? Esse Deus que se revelou através de Cristo Jesus, através da linhagem de Davi, nos trazendo o Pai. O Pai nos dá essa paternidade, o Pai nos dá esse lugar nele. Para quê? Para gerarmos famílias. Amém? Então Paulo aqui está sendo perseguido. Paulo aqui se vê preso. E olha só, a alegria de Paulo aqui em estar preso é porque a notícia sobre a mensagem, por causa da sua prisão, ia ganhar ouvido e lugar notoriamente. Qual era a causa que levou Paulo a estar preso? Por causa da mensagem. Eu costumo dizer, a mensagem, quando é maior que o mensageiro, ela vai provocar sim ciclos em nós de morte, de renúncia. Paulo também aqui vai retratar que não é só sobre uma fé, é uma fé sofredora. Paulo vai dizer aqui que foi revelado a ele o primeiro Adão. O nosso Cristo é o primeiro Adão. Adão no jardim foi a profecia revelada. Foi uma profecia revelada. O nosso primeiro Adão é Jesus, porque antes de tudo ser gerado, ele já era um ser glorificado, ele já era um com o Pai, ele já era Deus. Então verdades como essas são para pessoas que têm a mente aberta, são para as pessoas que querem sofrer metanoia, que quer descer, ir mais fundo para discernir o que é ter uma vida de contentamento, até no nada, até sendo perseguido, como Paulo aqui e os seus estavam sendo.
Paulo aqui também nessa prisão sofria sim risco de ter a sua vida levada, tomada pela morte. Mas sabe o que me chama a atenção? Vai dando glória aí, vai dando glória aí. Você que está conosco aqui, toda terça, quarta e quinta, que anseia já ruminar o próximo capítulo, quando chega aqui, está com a mente aberta, está com solo fértil, né, Elô? Quem aqui, né, pastor Edson Júnior, está lendo o capítulo antes da gente estar aqui em unidade? Se manifesta aí, bora lá. Paulo aqui está levando ensinamento para os seus, estando preso. Paulo aqui está levando fé, inspirando esperança, estando preso, porque ele tinha uma mentalidade que morrer em Cristo, por Cristo, é lucro. E isso nos traz um realinhamento na nossa forma, primeiramente, de nos relacionarmos com Deus. Quando nós sofremos essa metanoia através do verdadeiro evangelho, não é, irmão? Bora, vocês têm lugar aqui de compartilhar essa mensagem junto comigo. Quando nós temos essas revelações, nós saímos dos ritos, nós saímos da religião. Nós vemos Paulo aqui chamar muitos de cães, por quê? Porque aqui também Paulo está falando sobre ainda a influência do rito da circuncisão. Quando nós já fomos, diz Paulo, circuncidados em nosso ser, no nosso coração, pelo sangue derramado de Cristo, que antes de ser entregue, como disse Isaías, para cumprir esse propósito, se diminuindo, se entregando, para ser humilhado, moído, envergonhado. Quando Paulo tem essa revelação soa para ele como vida, essa revelação soa para Paulo como um poema. Então por isso que na prisão Paulo tinha contentamento, e estando preso, o nome de Paulo, por causa da edificação desse novo reino, ganhava lugares nas casas, nas famílias, pessoas eram alcançadas. Por quê? Porque Paulo permitiu a morte no seu ser caído, no seu ser limitado, corrupto ainda, porque sem Jesus somos um ser de trevas, mas em Jesus nos tornamos em ser divinos dentro desse processo. Então toda a jornada de Paulo vem quebrando ritos, vem quebrando culturas, crença, religião. Ele vai dizer aqui em Filipenses que como, né, um hebreu vindo da descendência de Benjamim, ele tinha na sua essência essas verdades, e como também um fariseu, um doutor da lei, um obstinado, ele andava como cego. Então temos muito a aprender com Paulo, temos muito a aprender aqui. Às vezes você que tem dificuldade de ter compreensão sobre os ensinamentos de Paulo, não tenha, não se veja menor por ter dificuldade, não se veja, diminuído por ter dificuldade, por não compreender o que Paulo ministra. No tempo de Paulo, Deus estava derrubando essas crenças, derrubando esses muros que impediam pessoas de viver uma maravilhosa vida. E sabe onde? Em seus relacionamentos. Meu Deus, em seus relacionamentos. Paulo também aqui em Filipenses vai instruir que nós venhamos não só ministrar, mas venhamos ter uma vida reta, venhamos ter uma conduta divina no meio de todos. Existiam duas mulheres aqui que estavam em conflito. Paulo vai dizer para que elas entrem em realinhamento, melhor é andar em paz. Paulo vai falar que os frutos da cruz, que os frutos de ter Jesus revelado, vai nos dar uma qualidade de vida. Então não é sobre ganhar, não é sobre ter um lugar, não é sobre nos vermos merecedores de algo, não, é sobre entendermos que Deus quer usar a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, para expressar os feitos de Jesus. Existe alguém corajoso que pode declarar: eis-me aqui, profetiza?
Eis-me aqui, profetiza, eu selo esse entendimento aqui na terra, para que seja, sabe, ligado nos céus. Por quê? Porque quando uma verdade cai como rema aqui, muda tudo. Paulo vai falar na alma e no espírito, que nossos pensamentos sejam puros, sejam de boa fama, sejam louvados, sejam, sabe, pensamentos em atitudes que nos levem, através da nossa forma de viver, levar outros à conversão. Amém? Aquele que experimentou, né, ser hebreu, aquele que experimentou ser como um fariseu, um doutor da lei, está falando que ele considera toda a cultura do judeu e toda a cultura, né, dentro da sinagoga, sobre a lei, em nada, ele está comparando tudo a isso, a ensinos irracionais. Por quê? Porque ainda não receberam a revelação divina. Por isso ele chama esses de cães. Você entende isso, igreja? Então é crescimento para mim e para você, né, meu irmão? É crescimento, é crescimento, é crescimento. Bora nos sujeitar. Se Jesus Cristo, sendo Deus, decidiu se despir, decidiu descer, decidiu se anular para que houvesse vida a muitos, essa continua sendo a proposta verdadeira do Evangelho. Se nós temos a verdade sobre o Evangelho, nós vamos experimentar a bondade de Deus. Até nesse cenário, Paulo aqui experimentou o quê? Vendo seu amigo Epafrodite se doar. A palavra vai dizer que ele quase morre para levar as ofertas, para levar recursos de Filipos para ele, do povo de Filipenses para ele. A palavra vai dizer que Deus impediu que este amigo mais achegado, que também estava se doando, que também estava se entregando, não desfalecer, não morrer. E sabe que é lindo? Revela Paulo, para que não opere uma tristeza maior em mim, estando aqui nesse lugar. Então, o que nos define dentro do verdadeiro Evangelho, na nossa tristeza e na nossa alegria, é se estamos vivendo uma vida que traz a edificação do reino. Lembrem-se, aqui Paulo e os seus estavam enfrentando o Império Romano. Falar de outro governo aqui, falar de outro rei aqui, morte, sentença imediata. E sabe o que é lindo? Paulo não está sozinho. Paulo gera muitos aqui. Paulo gera Timóteo. Paulo chama Timóteo. O relacionamento que o Evangelho provoca é esse: intimidade, unidade. Paulo vai dizer que Deus impede que o seu amigo não morra, para provocar alegria em Paulo. Olha o mover de Deus na unidade. Então Paulo se alegra em ver o povo de Filipenses em unidade. A palavra diz que a única coisa que traz alegria para o coração de Paulo, além de fazer a vontade de Deus, era ver o corpo em unidade. Então não era só Paulo que estava se lançando aqui. Epafrodito, outras pessoas, essas mulheres que esse capítulo está relatando aqui, Timóteo. A palavra de Deus vai dizer que Paulo carrega em sua essência, em sua vida, a história de Jesus, como Jesus andou, como Jesus viveu. Era como decidia viver e se relacionar Paulo. E a palavra vai dizer que Paulo estava se alegrando porque Timóteo estava entendendo, porque Timóteo também estava sendo transformado pelo verdadeiro Evangelho vindo através de Paulo. Você entende essas verdades? A palavra vai dizer que existia alegria em Timóteo por não menosprezar o outro. Havia uma empatia em Timóteo pela vida do outro. Havia uma entrega, um comprometimento, amém? Na identidade de Timóteo pela vida do outro. Este é o verdadeiro Evangelho.
este amigo de Paulo, Epafrodito, também se lançou, se arriscou para investir na vida de Paulo. Então é sobre essa unidade. Não existe ninguém melhor, não existe um lugar mais alto para ninguém, quando Jesus Cristo é o centro. Nós aprendemos aqui com Adão, o Adão que caiu, o Adão que teve os privilégios no jardim, e ousou, Eva ousou subestimar. Por quê? Porque eles estavam em um ambiente, eles estavam, vivendo o privilégio de ter o próprio Deus como seu ministro, como seu líder, como seu Deus. Então, quando nós nos apoiamos em nossos privilégios, não vamos ter como crescer como Paulo, como Timóteo, como Jesus aqui, porque Jesus teve êxito em tudo, porque ele abriu mão de quem ele era para fazer a vontade do seu Pai. E qual era a vontade do seu Pai? Reconciliar a terra, reconciliar os miseráveis, os caídos, os perdidos. Essa é a obra, depois da salvação, de excelência que o Evangelho provoca. Quando opera-se em nós a obra da salvação, por acreditarmos que existe um rei sobre reis, haverá um governo para reconciliar a terra. Não é isso que as Escrituras nos ensinam? O nome aqui em Filipenses de Jesus foi dado acima de todo nome. Para quê? Para que todos, livro de Filipenses, para que todos se rendessem. Nada é por um acaso, porque as Escrituras traz de joelho. Por quê? Rendição. O que é uma pessoa rendida? É uma pessoa que sofre transformação, metanoia. Amém? Ela tem uma vida governada por esse governo, por esse reino. Então a palavra vai dizer que Deus, por aceitar o sacrifício de Jesus, dá a Ele autoridade, dá a Ele um nome superior a todos, superior a todos. E por isso muitos vão se render sim, quando eu e você tivermos uma vida rendida à cruz, promovendo Jesus, não o que queremos, não o que desejamos. O Evangelho não está aqui para promover ninguém. O Evangelho de Cristo Jesus não foi edificado por Cristo naquela cruz para promover ninguém. Não se iluda, não se iluda. Se você de repente é uma pessoa frustrada, porque não foi gerada pelos seus pais de maneira saudável, frustrada em seus negócios, frustrada em seus relacionamentos, não ouse usar a igreja para se promover. Não ouse usar a igreja para ser autoafirmado. Não ouse ocupar esse lugar. O verdadeiro Evangelho foi liberado sobre nós, e isso é um privilégio, diz Paulo. Foi, liberado sobre nós. Deus nos escolheu para trazer o Rei da Glória, para trazer Cristo como Rei dos Reis, para trazer o reino de Deus, para trazer a nova aliança, para trazer o sacrifício de um novo pacto. Então esses homens e mulheres aqui na era de Paulo decidiram se render, perder tudo aqui é lucro. Por quê? Porque eles têm um propósito revelado. Então se você tem buscado um propósito revelado, que vai te promover, que vai te levar a subir aviões, que vai te levar, a ir levar o Evangelho para as nações, para o seu nome estar em evidência. Ei, Deus é zeloso, e todo líder de relevância também traz esse zelo, para tirar, essas ilusões, esse evangelho de fábulas que estão pregando por aí. Não é sobre isso. O verdadeiro evangelho nos leva, como pessoas privilegiadas, sermos governadas por um único rei. Então por isso que ele diz, Rei de reis, o seu nome está acima de todo nome. Então a palavra vai dizer que primeiramente eu preciso estar rendido, para depois confessar. Então não há confessar sem me render, sem nascer de novo, sem metanoia, sem arrependimento genuíno. Não
tem como estar de joelho, não tem como estarmos rendidos a esse reino. Você entende essas verdades? Primeiro princípio. Segundo, Deus vai dar a ele essa autoridade, um nome acima de todo nome. Para quê também? Para levar todos a confessar com a sua própria boca que ele é rei, rei dos reis, Senhor dos senhores. O seu reino já foi liberado através da cruz. Então é sobre essas verdades, você me entende? Então operou aqui, através da rendição de Paulo na prisão, esperança, fé e expansão das boas novas. Você entende que tudo que Deus de repente permite eu e você passar é por causa dele? Você entende? Perseguição, privações, renúncias, entende? É por causa do evangelho. Um dia eu disse, Deus, não é nada sobre mim, né? Essa perseguição que eu estou passando não é por aquilo que o Senhor me permite realizar por causa dos seus recursos na minha vida divino, não, é por quem eu carrego. Somos perseguidos não porque somos bons ou porque somos seres certinhos, não, somos perseguidos porque carregamos o reino de Deus que se opõe aos cães. Isso, que se opõe ao reino das trevas, porque o reino de Deus é sobre um Pai que é nosso. O reino das trevas, eu sou. Você entende? Então assim, o Pai que é nosso quer através dessas verdades nos fazer entender algo. Diferente de Adão, precisamos entender que alguns privilégios que Deus permite eu e você ter e usufruir, não é para nos promover. Então somente é para nos edificar, nos instruir, nos capacitar. Você entende essas verdades? Temos que ter o padrão de Cristo Jesus. Então Paulo aqui em Filipenses vai trazer todas essas verdades para quê? Para que haja extensão de tudo aquilo que ele está vivendo na prisão, através dos seus. Quem você está decidindo gerar aí? Você decidiu gerar alguém já? Profetiza, eu não sou pastora, eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando dos ensinamentos de Paulo, aqui no livro de Filipenses. Todos aqui estavam envolvidos, todos aqui estavam entregues, todos aqui estavam rendidos, todos aqui estavam entregando tudo. Por quê? Porque eles viam a morte de Cristo Jesus operar na vida de um. Então precisa operar a morte em mim, para que haja vida à minha volta. Não é sobre transferir, lembra de Adão? Não é sobre transferir. Adão lá tendo seu lugar de privilégio com Deus, foste a mulher que tu me deste. Não é sobre isso. É sobre o primeiro Adão, que antes de tudo existir, ele já era o escolhido de Deus. Ele já era o eleito de Deus para reconciliar toda a terra ao Pai. É sobre essas verdades. É sobre assumir o lugar. É sobre assumir o papel. É sobre assumir esse propósito. Profetiza, tá difícil, né? Ter seguidores nos dias atuais. Tá difícil, né? Profetiza, né? Gerar comunidade. Paulo vai dizer, se operar a vida em um, vai haver reconciliação. E aonde há reconciliação, há multiplicação. Eu não posso ser levada pelaquilo que eu vejo e vendo, né, o que está se dando aí na vida de muita gente, me ministrar. E nem às vezes através do que eu estou vivendo se tornar uma verdade para mim. O que é uma verdade para mim? Andréia, se continuar operando a morte, a renúncia, se você continuar, decidindo descer, diminuir, para que eu seja exaltado,
para que eu seja anunciado, para que o verdadeiro evangelho chegue a pessoas, para que o verdadeiro evangelho liberte pessoas, cure pessoas, sare pessoas. O restante é comigo. Você entende? Paulo aqui teve que abrir mão do seu próprio ser, da sua própria vida. Então, enquanto isso não for uma verdade para mim e para você, não temos como gerar frutos para Deus e nem para ninguém à nossa volta. Porque quando essa verdade não entra aqui, estamos gerando um império próprio, ou uma província, vamos colocar assim, né? Próprio. Estamos edificando sinagogas das trevas para o nosso mel prazer, para a nossa mel satisfação. Você entende isso? Então Paulo aqui está preso, acorrentado, porém ele está vendo isso, toda essa situação que para muitos é humilhação, como ganho. Ele está feliz. Não, olha só, além de operar fé e esperança em vocês que eu gero, Timóteo, essa notícia vai chegar a muitos lugares, a muitas pessoas, e o evangelho, por causa da minha prisão, vai trazer Jesus para o centro. Vai trazer Jesus para o centro. Quem aqui já lançou pedras sobre pessoas que estavam passando por luta, prova e tentação? Quem já? Todos nós. Quem já? Todos nós. Principalmente quando nós não discernimos se essa luta, prova e tentação está sendo com a permissão de Deus. Porque é diferente quando é com a permissão de Deus. É diferente, né? Quando nós não discernimos isso, nós somos os primeiros a lançar as pedras. É ou não é? Paulo entra aqui. Jesus veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então Paulo está sendo apedrejado pelo seu próprio povo, que não decidiram se sujeitar, que não decidiram, se colocar diante do novo pacto e da nova aliança. Você entende essas verdades? Então, o nosso modelo é Cristo. O nosso modelo é Cristo. A edificação que temos através da vida de Paulo, nenhuma vírgula pode ser tirada. Nenhuma, porque Paulo foi estabelecido pelo próprio Deus para passar o que passou. Para quê? Para trazer o reino revelado, e multidões de pessoas, povos e nações pudessem sair das armadilhas, das prisões e das correntes que a religião traz. E em muitas situações até leva muita gente para a morte, porque uma religião que não é saudável, que não revela Cristo, não é uma religião divina. Você entende essas verdades? Precisamos olhar para dentro. Precisamos olhar para dentro. Com que motivação eu me levanto? Com que motivação eu decido ser fiel? Com que motivação eu decido desenvolver meus relacionamentos com as pessoas? Se tudo isso eu desenvolvo com Deus de maneira clara, através dos manuscritos, vai haver reconciliação. Às vezes você de boca fechada. Paulo estava na prisão, alcançando muitas pessoas. As cartas não conseguiu chegar em muitos lugares, mas o testemunho de Paulo chegou. Presta atenção em algo. Antes do hebraico era o aramaico. Você entende isso? E antes um pouquinho não existia escrita. Não existia escrita. E antes um pouquinho não existiam os profetas. Quem estabelecia o reino para os seus era o homem da casa, era o sacerdote da casa. Você entende? E como as verdades de Deus propagou-se, encheu a terra pelas notícias. Você entende? Então somos portadores
da mensagem de vida ou não. É uma escolha. É uma escolha. Ontem eu tive um testemunho de uma pessoa que disse assim para mim: profetiza, o meu estabelecimento está do lado aqui, ó, da igreja. Uma pessoa entrou aqui e começou a dizer que a igreja vai fechar porque a igreja não está alinhada com os céus. Uma pessoa, ó, do nada, que se diz cristã. E ele ali, eu vejo todos os dias o empenho, o jejum, o movimento do povo. Deus está alcançando alma. Meus vizinhos estão entrando, passando pela porta da igreja. E uma pessoa se levanta, tem coragem e profetiza. Para se levantar dessa forma, ei, lembra de ontem? Pessoas que não têm o verdadeiro evangelho revelado se encontram doentes e acabam se tornando em escândalo para muitos e pedra de tropeço. Mas esses vão ter que prestar conta para Deus. Aprendemos muito ontem e aprendemos hoje aqui com esse povo que Paulo, sabe, com seu zelo, com a sua entrega. Não é sobre transferir, Timóteo, não é sobre transferir. Timóteo, eu quero que você cuide primeiramente de ti mesmo. Eu estou te gerando para você discernir essas verdades, porque se você amar Deus em primeiro lugar, as demais coisas lhe serão acrescentadas. E ao próximo como a ti mesmo, Timóteo, você será uma pessoa louvável a Deus. Então era assim que Timóteo se relacionava. Ele se compadecia, ele era aquele que abraçava o povo, ele é aquele que tinha zelo, preocupação com o próximo. Ele é aquele que tinha sua vida, sabe, edificada em Deus, para que operasse a vida de Deus através dele no outro. Profetiza: eu estou nesse lugar, eu preciso de oração, eu preciso de alguém que venha aqui e pregue para mim. Ei, preste atenção, preste atenção. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. E nos dias atuais, tá tudo na boquinha, né? Tudo na boquinha. Um dia Deus disse assim para mim: filha, é você que vai colocar, limitador. Quem não quer usar o profeta? E eu falei: Deus, é uma verdade. Quem não quer usar? E aí, sabe qual foi a minha análise dos tipos de pessoas que não queriam se relacionar com um Jesus que eu carregava, mas só com a profecia? Sabe qual foi a avaliação que eu fiz? Preguiça. Pessoas se alimentando de um pão bolorento, desnutrido em sua fé, sem força, sem entusiasmo, sem temor, sabe? Sem temor, decidiram manter a Bíblia fechada. A Bíblia fechada. Você entende isso? É entrega, queridos, é entrega. É entrega. Então, operando, escuta isso, operando a vida de Deus em nós, amém? Operando a vida de Deus em nós, nós vamos sim ser diferente de Adão. Vamos ser diferente de Adão. Sou salva. Jesus me escolheu. Jesus me usa. Privilégio ou responsabilidade? Privilégio ou responsabilidade? Eu vejo como responsabilidade. Isso não nos faz melhor que ninguém. Isso não nos faz melhor que ninguém. Privilégio ou responsabilidade? Responde aí. Privilégio ou responsabilidade de ser salvo? Porque quando eu sou salvo, não tem mais argumento. Quando eu sou salvo, não existe mais bengalas, né, pastora Iris? Quando eu sou salvo, não existe mais mazelas. O livro é aberto. A salvação, amém, nos dá o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habitando em nós, privilégio ou responsabilidade? Privilégio ou responsabilidade, igreja? Responda aí. Outro ponto que eu quero colocar aqui: promoção ou rendição? Paulo está na prisão, mas a promoção do evangelho está ganhando lugar de relevância. Você entende? É para se pensar. É para se pensar.
que eu e você venhamos entender que o primeiro Adão, Jesus é o primeiro Adão. Amém? Amém? Adão, para você que é teólogo, Adão só é a sombra do primeiro. Amém? Porque é sobre teologia do coração aqui, mas nós não somos hereges não. Amém? Preste atenção nisso. Adão só é a sombra do primeiro. Assim, em muitas situações chegam algumas profecias para mim e para você, trazendo a sombra de tudo aquilo que ainda vai se manifestar. E quando manifesta, a gente vê que é superior, é melhor do que aquilo que esperamos ou pensamos. Não é verdade? Então, é uma mensagem. Eu fico imaginando, né? Pregar na comunidade não vai dar muito glória a Deus. Vai dar muito aleluia. Eu e meu esposo, nós estamos em um processo de entrega, muita entrega. Nós fizemos um voto com Deus até dia 15, dia 20. Deus vai deixar claro para nós. Deus vai deixar claro para nós. Amém? Qual vai ser o nosso movimento diante de algumas responsabilidades? Porque eu e ele, diferente de muitos aí, não vamos transferir a nossa responsabilidade para outros. Até porque dentro da comunidade todo mundo tem que ter a noção e o discernimento que a casa é nossa. A casa é da Andréia, do pastor Edson Júnior. A responsabilidade de levar a mensagem é da profetisa Andréia e do pastor Edson Júnior. Se você foi salvo, se você foi separado, se você entende quem você é no corpo, a responsabilidade é nossa. Através dos manuscritos de Paulo, não existe aqui a religião adâmica. Eles que se virem, que morram eles. Foi Deus que deu o ministério para eles. Foi Deus que abriu a comunidade. Se é, Deus sustenta. Ô religião maldita. Cães, Paulo está falando aqui. Não é nem eu não. Cães comem esse tipo de comida que vem contra o evangelho. Aqui também tem que ter suor, aqui também tem que ter entrega, aqui também tem que ter movimento. É isso que nós aprendemos aqui. Lembra de Barnabé na última live? Safira e Ananias, lembra? O movimento que estava tendo ali, todo mundo entregando tudo aos pés, e ninguém tinha falta de coisa nenhuma. Lembra disso? Lembra quando Paulo fala onde a avareza, a idolatria em Deus, ó? E aí tem muita gente aí, eu não estou congregando, para que dizimar? Muita gente dizendo aí o dízimo não é da nova aliança. Não é mesmo, querido? Na nova aliança é entregar tudo. É entregar tudo. Se você trabalha louvando a Deus, se você se relaciona louvando a Deus, é entregar tudo todo dia. Se você vê uma necessidade, o que Jesus diz? Não deixe para amanhã tendo você no bolso. E o que eu vejo hoje em dia, glória a Deus por isso. Glória a Deus, aqui na comunidade a gente vê pessoas entregar tudo. Por quê? Porque entendeu como Paulo, eu entregando tudo que me envaidece, tudo que me impede de crescer, Deus vai se mover em meu favor. Essa é a verdadeira motivação. Se você vem para o altar do Senhor e entregar algo, sacrifício por barganha, Deus nem se move. Agora, quando você entende, como Paulo aqui, morrer em Cristo para mim é lucro. Eu venho da tribo de Benjamim, como doutor da lei, eu era como fariseu, cheguei a perseguir a igreja por mentiras que eu achava que era uma verdade. Então Paulo tem autoridade para ministrar aqui os que estão fora da verdade e o chamar de cães, sim. Por quê? Porque cão é um bicho irracional, porém está provocando danos aí. E Paulo está falando, vai ter prestação de conta. Então por isso que ele instrui que haja em vocês bons pensamentos, que em vocês opere os bons pensamentos. Por que Paulo está dizendo isso? Porque vai chegar o dia de você ser provado. Vai se render por Jesus ou não? Vai chegar, já chegou para muita gente. Esse movimento continua e vai continuar até Jesus voltar. Vai chegar o dia
onde eu e você vamos ser provados. Então por isso que Paulo está instruindo, que todo pensamento seja divino, seja do alto, seja de boa fama, seja puro, seja louvável a Deus. O que não for, abra mão. Por quê? Porque quando chegar o dia de sermos provados, não vamos ter problema como joio de nos render, não vamos ter dificuldade, não vamos ter. Isso me faz lembrar um dia que o nosso pastor disse assim: se o grande dia chegasse para você hoje e a espada estivesse na garganta do seu filho, você que é avó aí como eu aqui agora, ó, a espada na garganta do Murilo, e a pergunta e a prova fosse essa: profetiza, negue o seu Deus agora ou morra. Você está pronta para isso? Você está pronta para isso? Porque sabe, para finalizar, o que Paulo traz aqui, presta atenção, analisa, coloque aqui, não quero que você responda aqui. Você está pronta? Porque se não tiver, o Espírito Santo vai trabalhar. Só que você precisa confessar, você precisa abrir essa boca aí. Às vezes a nossa boca abre para tanta coisa que não gera vida, né? Ela é veloz para tudo isso. Mas para quando é para gerar vida, abra a boca, confesse. Você está pronto? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A palavra diz, que vai ser como um piscar de olhos. Com quantas situações eu já fui provada? Para agora, negue esse Deus e morra. Para. Olha aí o que você está passando. Para. Retroceda, vai trabalhar. Quando você era empresário, você não tinha essa vida miserável. Quantas vezes esse tipo de prova chegou até a minha tenda? Quantas vezes? Quero te desiludir hoje aqui, não vai parar de chegar. Porque o que está na contramão, alimentos de cães, chegam com a permissão de Deus para nos provar. Você está pronta? Você está pronta? Você está pronta? Quero saber se você está pronta. Eu tenho uma preocupação com isso, eu sou profeta. Paulo tinha uma preocupação com isso. Estava preparando o povo para o futuro. E o que nós aprendemos com Paulo aqui? Sabe o que ele declarou aqui? Por causa de vocês, Ele me permite estar vivo, para que onde opere a morte em mim, opere a vida em vocês. Mas eu, por Ele, na prisão, sabendo que podia morrer, me vi em contentamento, gozo e alegria. Por quê? Porque havia uma convicção em Paulo, que estando vivo, ele teria que morrer para gerar Cristo em todos. Mas estando morto, sendo levado dessa vida para outra, ele estaria com Cristo. Um homem rendido. Um homem rendido. O que saiu da boca dele? Quantas vezes diante da espada? O que saiu da boca de João? Quantas vezes diante do martírio? E Deus não permitiu que ele fosse morto. Por quê? A pergunta que você deveria fazer: por quê? Por que Paulo estendeu tanto a vida de João e Paulo? Para trazer edificação à igreja. O que eles queriam era estar com Deus. Mas eles decidiram obedecer. Senhor, é por eles, é por eles, é por eles. Então, operando a morte em mim, vai operar a vida nele. Operando a morte em mim, operará a vida neles. E é sobre tudo. Quem aqui está pronto para ficar sem nada? Se ele pedir. A palavra vai dizer que os filipenses alegravam Paulo na sua maneira de viver e na maneira de ofertar. Porque Paulo também tinha esse discernimento, né? Paulo vai nos ensinar que teve momentos que ele, abriu mão de ofertas e dízimos. Abriu mão, não. Mas aqui ele fala que há uma alegria nele, que havia pureza na entrega. Havia pureza na entrega. Esse povo aqui, esse clã aqui, essa comunidade aqui, estavam entregues diante do Império Romano, para que o Império de Jesus Cristo, através da vida de Paulo, fosse propagado. Eles entregaram tudo. Às vezes, né, mulheres, nós temos uma dificuldade de dar uma joia na comunidade do céu, aqui na igreja, aonde quer que Deus te coloque. Temos uma dificuldade de dar algo que a gente ama tanto, não é verdade?
não é? Pensa sobre a espada. Pensa sobre o dia da prova. Lembre-se sobre o dia de estar de joelho rendido. De estar de joelho é estar rendido. Não é ser santarrão, não. Sabe? É estar rendido. Pense, chegar no nível de confessar a vida de Deus estando preso, estando sozinho, estando sendo perseguido. Esse é o verdadeiro evangelho. Que Deus te abençoe no dia de hoje e que esse pão vivo faça você e os seus refletir o que a mensagem verdadeira está trazendo hoje. Sabe, essa mensagem aqui, ó, ela foi escrita em sangue. Houve derramamento de sangue. Houve derramamento de sangue. E o que é sangue nas Escrituras? A nossa própria vida. Pessoas entregaram a sua própria vida para que o Evangelho chegasse até a mim e a você. Seu vizinho te conhece como mensageiro das boas novas? Sua família, sua descendência te vê como uma carta linda para ser lida? Você aí com a sua nora, você aí com o seu marido, você aí com o seu genro, você aí com seus familiares, eles vê a operação da morte de quem você é em movimento, para que de boca fechada eles vejam Cristo em você? São vários ciclos. Eu não estou falando de algo por teologia. Eu tenho uma jornada também, eu não saí da obra do acaso. Eu também tenho uma história. E eu quero que ela seja parecida, igual aos feitos de Jesus. Ele já morreu por nós. Já morreu naquela cruz. Ele já se entregou, escuta isso, em sacrifício na cruz. Para quê? Para que eu e você vivêssemos como Paulo está ensinando a gente viver hoje aqui. É sobre isso. Então, se viver assim é um sacrifício para você, não nega a sua cruz. Não nega a sua cruz, não. Tome ela. Tome ela. Viva a cruz que Deus te predestinou para carregar. E muitos serão reconciliados. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Que em nossa mente, em nossa alma, haja metanoia. Metanoia. Que através da nossa vida rendida ao Evangelho e também através de tudo que sai da nossa boca, opere a vida de Deus, opere o reino de Deus aonde Ele nos plantou. Por quê? Paulo vai dizer isso. Escuta, Paulo vai dizer isso. Não. Eu não ouso estar no céu, nesse lugar divino. Este é o trono dele. Ele trará a nova Jerusalém. Ele voltará e para tabernacular comigo e com você. Ele fará dessa terra caída, suja, imunda, cheia de injustiça e maldição, em uma nova terra. Entende? Então Paulo também entendia o lugar dele, né, Eva? Paulo entendia o lugar dele. E por isso ele decidiu se entregar todos os dias, para que no grande dia, diante do Senhor, ele pudesse apresentar para o Senhor uma igreja. Diga assim: a igreja sou eu. Declare aqui: a igreja sou eu. Você pode declarar? Diga aí: a igreja sou eu. Paulo decidiu morrer também, para que a igreja, naquele grande dia que vamos nos dar casamento com o Senhor, pudéssemos ser apresentadas, né, pastora Iris? Sem mancha, sem mácula. Então é um grande processo. Tudo que você procrastinar hoje não vai acontecer amanhã. Amém? Deus te abençoe.